Você ronca ou seu parceiro, sua parceira ronca muito alto, dificuldade para respirar, sensação de estar engasgado durante a noite, durante o sono? Então, acompanhe o podcast de hoje. Eu sou o Dr. Carlos Alisson, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgia ortognática, e esse é o podcast Cirurgia Ortognática Transformando Faces, Sorrisos e Vidas. Neste episódio de hoje a gente vai falar da inter-relação entre cirurgia ortognática e o tratamento da síndrome da apneia do sono. Afinal, o que é a síndrome da apneia do sono e qual a sua relação com a cirurgia ortognática? Bom, a síndrome da apneia do sono, ou simplesmente a apneia do sono, é uma doença de origem multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem para desenvolver a parada total ou parcial da respiração durante o sono. Então é por isso que fala apneia e hipoapneia. Então é síndrome da apneia, ou seja, obstrução total, e hipoapneia, obstrução parcial, obstrutiva do sono. Então, é uma doença que acontece quando a pessoa vai dormir. Então, a pessoa vai dormir, primeiro ronca muito alto, muitas vezes, e precisa acordar para respirar, porque por algum evento obstrutivo apresentou a parada total da respiração, que é a apneia, ou parcial da respiração, que é a hipoapneia. Então, a síndrome da apneia e hipoapneia do sono é uma doença que está relacionada com, muitas vezes, obesidade, idade avançada, perda do tônus muscular, um posicionamento muito comprido do céu da boca, a falta de projeção do queixo, o tamanho exagerado da língua. Então, vários fatores acabam contribuindo para desenvolver essa síndrome da apneia do sono. E quais são os principais sintomas e sinais da apneia do sono? Os principais sinais e sintomas da síndrome da apneia do sono é a sonolência diurna excessiva. Então, se a pessoa não dorme direito, acaba ficando com sono durante todo o dia, e isso interfere na sua qualidade de vida, interfere na sua concentração. Então, se a pessoa não dorme direito, não consegue ficar acordado direito durante o dia, isso vai afetar a sua capacidade intelectual de concentração. E quais são as principais complicações que estão associadas à síndrome da apneia do sono? Então, primeiro, o ronco alto. Isso acaba muitas vezes atrapalhando na relação conjugal, né? Então, quem está do lado não consegue dormir direito devido ao barulho enlouquecedor causado pelo ronco excessivo, pelo ronco muito alto. Pessoas que têm a síndrome da apneia do sono têm 50% maior predisposição para ter infarto agudo do miocárdio e AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, como é conhecido popularmente. Então, assim, é de se esperar que a pessoa não consegue respirar direito durante o sono. Então, o coração ele precisa trabalhar mais, precisa bater mais para poder carregar sangue para o cérebro. Então, consequentemente, ele trabalha mais por mais tempo e isso predispõe em 50% mais chance de ter um infarto ou um AVC. Muitas vezes a pessoa também acaba tendo impotência sexual relacionado à síndrome da apneia do sono, depressão, ansiedade. Então, são todos fatores complicadores relacionados a essa patologia. Bom, e como se trata a síndrome da apneia do sono? Então, antes da gente falar em tratamento, a gente tem que lembrar que a doença ela tem origem multifatorial. E o tratamento ele tem que ser de acordo com a causa do paciente, né? A causa da apneia. Então, quando a causa está relacionada ao ganho de peso, o peso excessivo, então, uma da forma de tratar é controle da dieta, prática de atividade física, enfim, para poder emagrecer. Quando a causa está relacionada com o tamanho da língua ou com o posicionamento, uma obstrução na via aérea respiratória do nariz, com, por exemplo, o pessoal chama popularmente de carne esponjosa, que é a hipertrofia do corneto, desvio de septo. Então, assim, esses fatores são corrigidos através de cirurgia endonasal, cirurgia com o otorrinolaringologista.
Mas quando a gente pensa assim, qual o principal fator predisponente para a síndrome da apneia do sono? Chama-se retrognatismo maxilomandibular. Ou seja, trocando em miúdos, um posicionamento para trás da maxila e da mandíbula. Então, só para a gente poder entender melhor. Quando a gente respira, o ar passa pela boca ou pelo nariz e segue atrás desses dois ossos, da maxila e da mandíbula. Então, se esses dois ossos estão para trás, o espaço para respirar, ou seja, a via aérea superior, ela é reduzida. E aí, quando a pessoa vai dormir, a musculatura relaxa e, consequentemente, essa via aérea obstrui, tranca, não passa ar. E aí, o que é que acontece? Ela precisa acordar para ter tônus muscular para voltar a abrir a via aérea e respirar. Então, esses episódios recorrentes é a síndrome da apneia do sono. Tá? Então, o fator predisponente principal para a síndrome da apneia do sono é uma retroposição da maxila e da mandíbula. E quando a gente pensa em retroposição da maxila e da mandíbula, a melhor forma de tratar chama-se cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática vai promover um avanço da maxila, um avanço da mandíbula, nesses casos de apneia do sono, no paciente que é retrognata, que tem uma retroposição. Então, avança a maxila, avança a mandíbula, e, consequentemente, a gente vai ampliar o espaço da respiração. E aí a gente vai tratar de uma forma bem efetiva a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Né? Então, em pacientes com apneia do sono grave, a gente tem duas opções de tratamento. O uso do CPAP, que é uma máscara de oxigênio que joga oxigênio o tempo inteiro durante o sono. Só que o problema do CPAP é que ele gera uma dependência, então a pessoa tem que estar usando o CPAP todas as noites. O CPAP, além de causar dependência, ele causa um certo desconforto para quem está do lado também, porque muitas vezes é um aparelho barulhento. Ou quem tem apneia grave, além do CPAP, a outra possibilidade de tratamento é o avanço maxilomandibular, é a cirurgia ortognática, que é um tratamento com uma taxa de sucesso que gira em torno de 90%, como mostra a literatura científica, e que vai promover uma melhora da respiração e vai promover uma melhora da estética facial. Então, digamos que é um combo. A gente vai melhorar tanto a face, o sorriso do ponto de vista estético, mas, sobretudo, a gente vai tratar a apneia sem dependência, né? Diferentemente do CPAP, fazendo a cirurgia ortognática, a gente não tem essa relação de dependência que o CPAP acaba trazendo para o paciente. Um outro tópico muito importante da gente discutir é em que momento a gente vai indicar a cirurgia ortognática. Será que primeiro o paciente vai precisar usar o aparelho ortodôntico para depois fazer a cirurgia ortognática, nesses casos de apneia do sono? Então, a gente tem que fazer, na realidade, um apanhado aí. Primeiro, normalmente, em casos sem ser de apneia do sono, o paciente primeiro usa o aparelho ortodôntico, alinha os dentes para depois fazer a cirurgia ortognática. E isso demanda um tempo médio aí de 6 a 18 meses de preparo ortodôntico. Ou seja, a pessoa tem que ficar 6 a 18 meses alinhando os dentes para poder depois fazer a cirurgia ortognática. Esse é o convencional, esse é o tradicional que a gente acaba fazendo para a maioria dos pacientes que precisam fazer cirurgia ortognática. Entretanto, para pacientes portadores da síndrome da apneia e hipopneia do sono grave, a gente vai indicar a técnica chamada de benefício antecipado, que é quando a gente inverte a ordem dos fatores, faz a cirurgia primeiro para depois usar o aparelho ortodôntico. Justamente porque quando a pessoa tem uma apneia do sono grave, ela não tem muito tempo para poder esperar para poder fazer o preparo. Então, nesses casos, muitas vezes a gente vai indicar a técnica do benefício antecipado, fazendo a cirurgia primeiro para depois usar o aparelho ortodôntico. Tá? Então, a gente precisa lembrar que cada caso é único, cada pessoa é única e a gente tem que avaliar individualmente. Mas o que eu posso deixar claro para vocês é que, primeiro, a cirurgia ortognática é um tratamento super efetivo para a síndrome da apneia e hipopneia do sono, com a taxa de sucesso girando em torno de 90%. Segundo,
a gente tem que entender a necessidade de cada paciente, o tratamento ele é individualizado. E terceiro, quando a gente se propõe a fazer a cirurgia ortognática, muitas vezes a gente vai escolher a modalidade de benefício antecipado, que é quando a gente faz a cirurgia primeiro, para depois usar o aparelho ortodôntico. Bom, essas foram algumas discussões sobre as dúvidas mais frequentes relacionadas à apneia do sono e à cirurgia ortognática. Dúvidas que a gente recebe diariamente, tanto no consultório quanto aqui nas redes sociais. Então, foi um prazer ter você aqui comigo. Eu quero que você continue nos acompanhando nesse podcast. Se ficou alguma dúvida em relação ao tema de hoje, desse episódio, de apneia do sono ou cirurgia ortognática, ou de qualquer outra coisa relacionada à cirurgia bucomaxilofacial, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Um abraço e até o próximo episódio.